Eita glória! Sexta-feira, gente amiga! Bom dia, seu sorriso é minha alegria. Que dia precioso que o Senhor nosso Deus preparou para mim, preparou para você, preparou para nós, para que pudéssemos viver a alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Que privilégio poder adentrar o seu lar, a sua casa, a sua empresa. Que privilégio poder fazer parte da sua vida em todas as manhãs. Para você que participa ao vivo conosco. Agora, para você que assiste a posteriori, depois você entra, curte, participa, interage, assiste os nossos conteúdos, que Deus te abençoe. E o nosso muito obrigado, a nossa gratidão fica aqui de forma externalizada a você e a toda a sua família. Queridos, manda aí esse link para o máximo de pessoas possíveis, é um assunto muito pertinente, principalmente se você tem filhos adolescentes, se você tem filhos namorando, filhos e filhas querendo namorar. Eu olho ali para os meus filhos que são crianças e falo, meu Deus do céu, tomara que demore muito, 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 muito. Olho para Radassa e falo, Jesus, quando chegar o dia dessa menina namorar, eu vou sofrer, Jesus, que demore muito. Mas para você que já tem os seus filhos aí com idade de namorar, com os hormônios, a flor da pele, manda aí para os seus contatos, reúna a sua família e vai ser muito interessante esse tema, porque o meu intuito aqui é te ajudar a lidar com os impulsos sexuais, impulsos de agressividade. Tem muitas pessoas, né, que são agressivas, tem uma raiva ali incontida, qualquer coisa já quer brigar, quer bater. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui para poder te ajudar. E o mais importante de tudo, no final do programa hoje tem sorteio. Vou sortear uma camiseta aqui da nossa loja. É uma camiseta Vai Dar Bom, Já Deu Bom, tá bom? Se você quer ganhar essa camiseta aí, vamos juntos, fica conosco aqui, manda para pelo menos mais 5 contatos seu aí, vamos fazer as pessoas entrar aqui no nosso chat, comentar, compartilhar. E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações em todas e vamos juntos fazer aí um programa muito, 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 muito abençoado para nossas vidas. Se você quer ganhar a camiseta, coloca aqui, quero, tá bom? A nossa palavra, a hashtag aí, o que nós vamos colocar, GG? Além do culto? Pode ser? Hashtag além do culto, gente. Então, para participar do sorteio da camiseta, hashtag além do culto. Deixando claro que uma vez apenas que você colocar a hashtag, você já estará concorrendo, ok? Não precisa ficar colocando várias vezes a mesma coisa. Se você fez uma vez o hashtag além do culto, você já está concorrendo, é o suficiente para você participar do sorteio dessa camiseta maravilhosa. Vai dar bom, já deu bom. É a camiseta que nós temos aqui na nossa ME Story. Temos livros, temos camisetas, temos bíblias, temos muitas coisas aqui para edificar a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Temos materiais aqui para todas as pessoas, tá bom? Deus abençoe, vamos juntos. Deixa eu dar um bom dia aqui. Pode dar aqui, Ju, obrigado. Eita, glória! Chegando as férias, Juliana! Eita glória, estamos aqui com o GG do Pandeiro na minha produção hoje e vamos juntos fazer aqui um programa muito, muito abençoado para a glória de Deus. Aqui tudo é ao vivo, gente, é como se fosse um programa de rádio. É um programa de rádio com filmado, né, GG? Vamos lá então, vamos juntos. Deus abençoe o seu dia e vamos juntos. Vamos dar um bom dia aqui para o nosso público. A Janaína Marques, bom dia. A Elisânia, bom dia. Fátima e Arthur e Paulo, lá na quinta da Coinonia, Deus abençoe. Simone Teixeira, Deus abençoe. Adriana Madureira, Priscila Cordeiro Rocha, lá em Mirandópolis. Aline Sakamoto, tava com saudade de você aqui, viu, Aline? Deus abençoe. Tiago Assis, meu Deus. Dona Elizabeth Berenguel, Fausto Antônio, tava com saudade de você aqui também, viu, Fausto? A Janaína Marques, a Ivone Garcia, a Laudiceia Rosa, Deus abençoe, Laudiceia, nossa intercessora. A Maria Eduarda Vila de Freitas, a Lidiane Lopes Medrado, Deus abençoe, Lidiane, saudade de você aqui também. Deus abençoe o seu dia. Osvaldo Manuel, Deus abençoe. Ana Paula Oficial, Elisângela Araújo Bortolazzo, meu Deus, Pastor Celso, Shirley,
bom dia. Maísa Helena, Janaína Marques, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Milena Coelho, Deus abençoe. Maiara Freitas, nossa pastora Maiara, Deus abençoe. Gente, muita gente abençoada aí, hein? Só tô olhando para não repetir. A Patrícia Santana, Deus abençoe. Vamos lá. Denis, Deus abençoe. Lá de Mirandópolis, Denis Hudson Berbel, Marlon Araújo e a Claudineia Dantas. Deus abençoe. Gente, nós somos 30 pontos nesse exato momento e nós temos só 20 likes. Senta o dedo no like ungido aí e vamos juntos. Reverendo Pastor José Martins de Oliveira. Glória a Deus. Gente, deixa eu dar um bom dia muito especial aqui ao pastor José Martins, que é membro aqui do canal. A pastora Adriana Madureira também, que é membro aqui do canal, que estão ao vivo conosco aqui. Gente, se você se torna membro aqui do nosso canal, você nos ajuda a fazer o programa financeiramente. É um valorzinho insignificante, né? Insignificante para você poder fazer esse apoio aí pra gente, e a gente é muito abençoado, porque cada vez que você se torna membro, primeiro, você ajuda a gente a potencializar aquilo que nós estamos entregando aqui. Em segundo lugar, a gente dá uma contrapartida, a gente entrega materiais para você que não estão disponíveis aqui no público aberto. Por exemplo, nós começamos uma série aqui, terça-feira, chamada Mentes Brilhantes. Então, quando termina aqui, terça e sexta, nós entregamos mais uma live para você, para abençoar a sua vida, tá bom? Então, só para você que se tornou membro. Pastor, mas eu gostaria de contribuir de alguma outra forma. Senta o dedo do lado aí nessa cifrinha, ó, super stickers, super chat e assinatura. Você pode fazer esses 3 tipos de contribuição aqui para ajudar o nosso programa, tá bom? Pastor, eu não quero ajudar nada, eu não quero fazer super sticker, eu não quero me tornar membro, eu quero continuar aqui no Vasco. Tá tudo certo e a gente vai continuar te entregando também e abençoando a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos? Senta o dedo aí, compartilha, porque no final do programa nós temos sorteio. Vamos lá, GG do Pandeiro. Vamos começar por Gálatas. Gálatas 5:22. Ontem nós lemos esse texto, era uma outra conotação, mas agora eu quero falar do domínio próprio. Domínio próprio. Você vai precisar de muito domínio próprio para você controlar os seus impulsos. A Janaína de Souza, ela tá dizendo assim, ó, peço oração para a porta de trabalho para mim e para o meu esposo José Carlos. Janaína, você é da onde, Janaína? Janaína de Souza Alves Baixinho. Você é da onde, Janaína? É de Andradina? Coloca pra gente de onde você é aqui, porque nós vamos orar sim, e não só orar, né? A gente pode de alguma forma também te ajudar a conseguir um emprego aí, tá bom? Vamos lá? Deus abençoe, vamos junto, gente. Senta o dedo e compartilha aí que a gente vai entregando aqui a palavra de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos falar sobre o domínio próprio. Glória a Deus. A Janaína é de Goiânia. Ô, Janaína, então não vou conseguir te ajudar aí em Goiânia, mas a nossa oração com certeza vai chegar aí sim, tá bom? Deus vai fazer um milagre e vocês vão conseguir esse emprego aí para a glória do nome de Jesus. E você vai testemunhar aqui, tá bom? Você vai entrar aqui no nosso programa e vai testemunhar aqui que vocês conseguiram esse emprego. Vamos lá. Domínio próprio é o fruto do Espírito e não da nossa força humana. Por que a gente precisa começar esse programa falando sobre o domínio próprio, que é parte do fruto do Espírito? Porque os nossos impulsos, cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada pessoa, ela tem os seus impulsos. Eu falei aqui na prévia do programa sobre impulsos sexuais, eu falei sobre impulsos de agressividade. Nós temos impulsos que se tornam compulsões de comida, de bebida e de uma série de outras coisas. E até alguns vícios que se tornam aí parte dos impulsos. Mas é normal o ser humano ter impulsos. Agora, o que nós vamos precisar aprender a lidar e a trabalhar? É controlar, é trazer equilíbrio, é submeter esses impulsos. Entende? É dar voz de comando a esses impulsos. E nós vamos precisar acessar esse lugar, que é o fruto do Espírito, que ele vem a partir da nova natureza, de um coração regenerado, para que a gente possa conseguir controlar esses impulsos. Eu quero que, a título de introdução, gente, eu queria muito que vocês comentassem, interagissem comigo aqui nos comentários, deixassem as suas perguntas, suas dúvidas, colocassem situações para que a gente pudesse fazer junto esse programa. Vamos lá. Falando de impulsos sexuais, como que os impulsos eles são controláveis?
Todos os seres humanos, nós, seres humanos, nós conseguimos controlar os nossos impulsos. E ainda mais se nós temos a nova natureza, se nós temos o fruto do Espírito em nós. Eu vou te dar um exemplo. O moço, a moça, né, o jovenzinho, vou usar o menino, que o menino geralmente tem a sua sexualidade mais aflorada, um pouco mais cedo e coisa e tal. Então eu vou falar do menino, do homem. O menino, ele tá ali olhando as meninas e já tá grandinho, já tá adolescente, um jovem, e aí ele começa ali, obviamente, despertar nele o quê? A libido, a área sexual, a vontade de conhecer, né? E ouve falar na escola, e às vezes acessa na internet, e ouve outras experiências de outros meninos também que, mesmo novos, já conheceram, já tiveram uma vida sexual ativa, então eles começam a ter a curiosidade e passa a ter ali esse aspecto dessa impulsividade. Uma coisa é certa, a não ser que o homem, o menino, ele seja desequilibrado, que ele tenha um problema muito grave mesmo na sua mente, a não ser que seja por essa forma, eu nunca vi nenhum menino, nenhum homem na rua, ele não controlando ali a sua atividade sexual. Eu não vi ninguém, nenhum homem são, cuidado ali, de saúde mental cuidada, curada, ele tirar o seu órgão genital, por exemplo, e fazer alguma coisa ali. Ele sabe que ele precisa controlar os seus impulsos, ainda que ele seja exposto a um ambiente de muita promiscuidade. Eu nunca vi ninguém na rua se masturbando, é isso que eu queria falar. Nunca vi nenhum homem no semáforo porque viu uma mulher com pouca roupa tirar ali o órgão genital e se masturbar. Se ele é mentalmente curado, se ele é mentalmente saudável. Eu não estou dizendo aqui de uma pessoa que tem problemas mentais. Aí é uma outra conversa. Então ele controla. Por quê? Ele sabe que é o quê? Errado. Então existe um aspecto de moralidade que está intrínseco a todo ser humano. Não tem a ver com ser crente, não tem a ver com ser católico, não tem a ver com ser evangélico, não tem a ver com ser de Deus ou não ser de Deus. Todo ser humano ele tem já uma régua moral estabelecida dentro dele. Ele sabe que esse tipo de coisa é imoral fazer em público e que vai ser feito às escondidas. Ele corre para um lugar, ele sai de cena, ele vai fazer escondido, mas publicamente essa régua moral já traça ali um paralelo de que ele não deve fazer e não faz, Então é controlável. Agora, quando a gente vai para o campo da espiritualidade, eu estou falando até agora de pessoas totalmente, pessoas normais, vamos chamar de pessoas normais, não espiritualizadas. Pessoas que não têm uma fé definida, pessoas que não seguem uma religião definida. Agora vamos trazer para o campo da espiritualidade, da nova natureza, do novo nascimento, de uma vida com Cristo. Se no mundo, se sem a espiritualidade desenvolvida, se sem ter uma religião, as pessoas sabem que moralmente elas não devem, não podem fazer nenhum tipo de coisas nesse sentido que eu falei em público, agora imagina você que é um homem de Deus, é um homem nascido de novo, é um homem batizado no Espírito Santo de Deus, que tem os atributos de Deus dentro de você, que tem o Espírito Santo habitando nesse templo, no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender essa verdade bíblica. E eu quero trabalhar com você, nesse primeiro bloco, a 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. O reverendo José Martins está dizendo aqui, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Glória a Deus, pastor. E pegando a fala do pastor, é muito importante, irmãos, amigos, queridos, é muito importante nós fugirmos sempre da aparência do mal. Uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente é que todas as vezes que a gente é tentado pela concupiscência, ela vai entrar pelos nossos olhos. Aquilo que os nossos olhos não veem, aquilo que os nossos olhos não estão acessando, possivelmente nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Então, fugir sempre da aparência do mal, ok? Vamos lá? 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então eu quero falar desse autocontrole que é o domínio próprio. Porque Deus, ele não deu um espírito descontrolado para o ser humano.
Deus não deu um espírito desequilibrado para o ser humano. É o que a Bíblia está dizendo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ou seja, nós recebemos de Deus esse espírito que nos faz ter autocontrole, que nos faz ter o quê? Domínio próprio sobre os nossos impulsos. O domínio próprio não é apenas, isso aqui é importante, não é apenas um autocontrole humano. O domínio próprio que nós estamos narrando aqui a partir de Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que vem com essa nova natureza, com essa nova vida que Deus está formando a partir de você. É resultado da ação do Espírito Santo em nós. Então, à medida com que eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus, esse fruto do Espírito, que é o amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, a partir do momento que eu me relaciono, quanto mais eu me relaciono com esse Espírito, mais desse fruto eu vou tendo, mais desse fruto eu vou desenvolvendo na minha vida. Então, o homem natural, ele é sempre dominado pelos seus desejos. Bateu a fome, você quer comer. Essa é a tua carne. Essa é a tua carnalidade. Essa é a tua natureza velha. Essa é a tua natureza carnal. Ela é impulsiva. Deu fome, o teu organismo te avisa que você quer comer. Que você precisa comer. Aliás, é uma necessidade comer. Agora, o homem espiritual, que é a nova natureza, a natureza de Cristo, que foi liberada para nós, que agora nós temos também, ela acusa o quê? Ela acusa esse ambiente da gente se relacionar quanto mais com o Espírito Santo, entregar mais ao Espírito Santo. Há uma guerra no jejum porque a tua velha natureza quer dar comida para o seu corpo físico, quer suprir a sua necessidade física, mas a tua nova natureza quer te ajudar a conectar cada vez mais com esse espírito, a viver cada vez mais com esse espírito, se relacionando a cada vez mais com ele. Então, o homem natural ele é dominado pelos seus desejos, pelas suas reações, que nós estamos chamando aqui de impulso. O homem espiritual, que é a nova natureza, é guiado pelo espírito, que ensina a controlar os impulsos. Eu quero aqui gastar bastante tempo falando sobre isso hoje com vocês. Você precisa, eu preciso, nós precisamos tomar posse desse Espírito Santo de Deus que habita em nós, que não é uma ideia. O Espírito Santo de Deus não é uma ideia, não é uma teologia, não é uma ideia abstrata. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, não menos importante. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que guia, ele é aquele que ensina, ele é aquele que controla ou nos ajuda a controlar os nossos impulsos, seja eles sexuais, seja eles de comida, seja eles de agressividade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Um exemplo bíblico que eu trouxe aqui para vocês é o José lá no Egito, Gênesis capítulo 39. Vamos ler esse texto? Gênesis capítulo de número 39, a partir do 7, de 7 a 12. Narra uma história muito interessante. Por que é importante a gente comentar, a gente trabalhar isso aqui? Porque às vezes eu fui pastor de jovens, eu pastorei jovens muitos anos. E uma das desculpas que os jovens usam, das moletas que os jovens usam, é pastor, mas, pastor do céu, eu tô na flor da idade, eu tô voando. Eu tô cheio de energia. Eu também, irmão. Eu tô com 43 anos e eu tô cheio de energia. Treinei a semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tô cheio de energia. Talvez eu tô com mais energia do que muitos jovens que estão me assistindo aqui. Então não tem a ver com ter energia ou não ter energia. Ter libido ou não ter libido. Ei, tem a ver com controlar os seus impulsos. E nós vamos ouvir aqui agora as escrituras que vai narrar a história de um homem que tinha, sim, muita energia. Vamos lá? Gênesis 39, 7. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Nós estamos falando de José. Olha a proposta. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Não era um pedido, era uma ordem, gente. José recusou e disse: o meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele
não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Ele faz essa pergunta. Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, todos os dias, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha e deite-se comigo. José se desvencilhou, fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Olha aqui um exemplo de um homem que tinha testosterona, de um homem que tinha virilidade, de um homem que tinha energia, de um homem bonito. José era um homem bonito, musculoso, um homem trabalhador, um homem que encantou, que trouxe um encanto para aquela mulher. Mas olha como é possível, jovenzinhos de outrora, grave isso aqui que isso é importante. Olha como é possível você parar de dar desculpas, você parar de usar muletas e dizer a palavra-chave: eu não posso fazer isso com o meu Deus. José, ele não estava se apegando simplesmente ao fato de deitar com aquela mulher e simplesmente desfazer ou quebrar a aliança que ele fez com o seu patrão. Era também, mas não era só. Em primeiro lugar, o temor de José era de pecar contra o Senhor. E se nós tivermos esse temor de pecarmos contra o Senhor, todas as outras coisas, nós vamos conseguir desvencilharmos delas. Mesmo que na nossa fuga, mesmo que na hora da gente correr, fique nas mãos de alguma pessoa, alguma parte de nós. Mas as pessoas vão ver que nós não negociamos os princípios da palavra de Deus. Pare de dar desculpas e tome hoje um posicionamento como José tomou. Você consegue controlar os seus impulsos. Deise, bom dia, Deus abençoe. Ângela, Deus abençoe. Hashtag além do culto para você concorrer a uma camiseta no final do programa. Se você na hora do sorteio tiver ao vivo e for o ganhador, você leva a camiseta aqui da MA Story. Vai dar bom, deu bom. Se você não estiver ao vivo e ganhar e não comparecer rapidamente nos comentários, a gente abre para que outras pessoas que estão ao vivo possam participar de um segundo sorteio, ok? O Tiago de Assis está dizendo: meu pai, pastor Nicolau, ele sempre me falava: não dá cadeira para tentação, porque se você der a cadeira, a tentação senta e toma posse. Meu Deus, que palavra de sabedoria do seu pastor, meu amigo, do seu pai. Que palavra de sabedoria, Não dê cadeira para a tentação. Se você der cadeira para a tentação, ela vai sentar e vai tomar posse. É isso. É aquilo que o pastor reverendo José Martins disse pra gente aqui, ó, lá nos comentários. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Fuja da aparência do mal. Adriana está dizendo, Gálatas 5,16, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Glória a Deus! Então o domínio próprio não é apenas o autocontrole humano, é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. O homem natural, ele é dominado pelos seus desejos, mas o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina a controlar os nossos impulsos. José fugiu da tentação. Ele não racionalizou o pecado, mas escolheu a integridade, dizendo: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Se você colocar em aplicação prática essa frase, esse conceito, esse desejo de agradar sempre a Deus. Eu tenho uma máxima na minha vida. Entre eu agradar as pessoas e agradar a Deus, entre eu ficar mal com as pessoas e ficar mal com Deus, eu prefiro sempre desagradar as pessoas, ficar mal com as pessoas do que ficar mal com Deus. Muitos líderes, eles para ficar bem com as pessoas, para ter as pessoas em bajulação, eles afagam o coração das pessoas, as emoções das pessoas e até mentem para essas pessoas para que elas
possam manter ali um ecossistema de bajulação com esse líder. Eu resolvi andar na contramão. Entre desagradar os homens e agradar a Deus, eu continuo agradando a Deus. Essa é uma máxima para minha vida. Essa é uma máxima para minha vida. E o que eu entendo aqui, olhando a história de José, que na história de José, ele também tinha a mesma máxima. Eu não posso, e eu quero aqui conjecturar com você, teologar, na verdade. Eu quero teologar com você esse texto. Eu imagino, agora é minha imaginação santificada, imaginação do Marcos Elias. José, um homem bonito. José, um homem musculoso. José, um homem viril. Potifar não ia escolher um mané, um raquídico, alguém que não tinha força, alguém que não tinha virilidade para comandar todos os negócios para ele. Não, não. Ele não escolheria. Então, escolheu o quê? Um homem forte, um homem viril, um homem bonito. E aí, qual que é a ideia? Vamos teologar um pouquinho aqui. Qual que é a ideia? Imagina você, dentro do seu reinado, dentro do seu ecossistema, dentro da sua empresa, você escolhe um homem dessa natureza. Porte atlético alto, forte, bonito, fala bem, para cuidar de todos os seus negócios. Você coloca confiança nele ou não? Com certeza. Você depositou confiança. E José, ali, ele fez jus à confiança que Potifar tinha colocado nele. Só que José, ele tinha um diferencial, que é o que eu estou querendo ensinar para você nessa manhã, ou pelo menos alertar você nessa manhã. Você precisa ter esse diferencial como José teve. Não tente viver para agradar as pessoas, porque se você viver para agradar as pessoas, você vai ceder aos seus impulsos. Impulsos de pecados, impulsos de agressividade, impulsos com comida. Agora, se você viver para agradar o Senhor, o seu Deus, você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, assim como José, você vai fugir dessa aparência maligna e diabólica e você vai vencer, você vai dominar os seus impulsos. O que nós podemos tirar de prática nesse primeiro ponto? O domínio próprio se constrói antes do momento da tentação. O domínio próprio se constrói antes do momento da tentação. Não espere, pastor, eu vou esperar o dia, vou esperar chegar uma mulher parecer pelada na minha frente, me tentando para eu começar a construir o domínio próprio. Não. Acesse agora o Espírito Santo de Deus, peça esse download espiritual do fruto do Espírito sobre a tua vida. Amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Senhor, me batiza com esse domínio próprio em nome de Jesus. Espírito Santo, me enche desse domínio próprio, me enche do teu fruto. Porque o domínio próprio se constrói antes do momento da tentação. Não espere a tentação chegar, não espere a tentação aparecer, não espere cruzar com o diabo para você tomar uma posição. Se posicione antes, se encha do Espírito antes, ore antes, jejue antes, leia a Bíblia antes, fique no meio da comunhão com os seus irmãos antes. Sempre eu aconselho os jovens quando eles começam a namorar, eu falo para eles assim, ó, pelo amor de Deus, não fuja do ambiente da comunhão. Porque o casalzinho de jovem, quando começa a namorar, ele, já não quero participar mais do grupo de jovens. Não quero participar mais do grupo de jovens. Ficou chato. Aí ele já procura o quê? Se isolar. Procura se isolar. Por que procura se isolar? Porque fora da comunhão, a tentação, ela é muito mais vigente. Fora do ambiente da comunhão, a tentação tem muito mais poder sobre você. Vou te dar um exemplo, já que eu citei o casal de namorados. Nós estamos numa galera de 20, 30 pessoas aqui. Terminou um culto, beleza. Aí o Marcos e a Joyce, dois namoradinhos, começaram a namorar agora. Ficou no meio da galera, participou, foram comer cachorro quente juntos, foram pra sorveteria juntos, foram tocar um louvor lá na praça juntos. Ok, terminou ali, 11 e pouquinho da noite. Cada um foi para suas casas, Marcos foi para casa dele, a Joyce foi para casa dele, tiveram juntos, estão namorando, mas estava na comunhão com o povo. Esse ambiente te protege. Agora, num segundo cenário, esse Marcos, o Marquinhos e a Joyce não quis estar mais na comunhão, ficou chato, vamos agora, eu e você sozinho, vamos tomar o nosso sorvete e vamos ficar sozinho.
Aí daqui a pouco tá no escurinho sozinho, daqui a pouco tá numa casa sozinho, daqui a pouco tá numa cama sozinho, daqui a pouco tem uma gravidez aí também dos dois. Entende, gente? Eu quero ser bênção na tua vida. Se você é um pai, uma mãe que tá aqui me assistindo, pelo amor de Deus, deixa o Espírito ministrar seu coração. Pega essas palavras e tenha-as como verdade absoluta para você. Ensine os seus filhos a permanecerem no ambiente da comunhão. Trabalhe para que os seus filhos vivam no ambiente da comunhão com outros jovens. Ensine-os. Pastores de jovens, pastoras, pastores de denominações que tem aí, não tem um pastor de jovem para cuidar dos jovens, mas ensina isso na sua congregação. Ensina aí nesse ambiente para que a gente possa discipular uma geração santificada ao Senhor. Uma geração de meninos e meninas que namoram sim, mas namoram sem sexo, namoram sem passar a mão no outro, namoram sem pecados sexuais. Por quê? Porque aprenderam a controlar os seus impulsos. Foram batizados nesse espírito, esse espírito de amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do espírito agora controla, guia os impulsos dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Então me ajuda a te ajudar, papai, mamãe, pastor, pastora, líderes. Por favor, vamos ensinar essa geração a viver como José viveu, um homem santificado. A viver como as mulheres bíblicas, mulheres santas, castas. Que o teu filho, ele tem a honra de subir ao púlpito lá no dia do casamento, virgem. Ô pai, tô falando com você agora, sacerdote homem, para de dizer, olha, quem tem ovelha que fecha a cerca, porque os meus bodes estão soltos. Eu já ouvi crente, pai crente falar um negócio desse dentro da igreja, gente. Não, pai, você tá errado, você tá equivocado, você não é crente não. Ensina os seus filhos a ter pureza. Ensina os seus filhos a cuidar das outras meninas, a olhar para as outras meninas sem vê-las como um objeto sexual, a cuidar dessas meninas com pureza, a zelar da pureza delas também, a zelar da pureza dos seus filhos. Eu oro tanto, irmãos, e o meu trabalho aqui na Koinonia tem sido por formar uma geração santificada. Eu profetizo, eu verbalizo isso aqui sempre na Koinonia. Eu quero fazer o casamento dos nossos meninos virgens, tanto os meninos quanto as meninas. Eles vão namorar, mas com pureza, debaixo de um ensino correto, debaixo de uma paternidade, debaixo de um acompanhamento, de uma mentoria. Não abandona os seus filhos não, pai. Ah, porque agora eles estão adolescentes, eles estão chatos, agora eles estão aborrecentes, é uma fase. Não, é nessa fase que eles estão gritando para ter a paternidade deles mais perto. Não deixe o seu filho ir sozinho para os lugares, não. Ah, pai, eu tô indo lá para a pista de skate sozinho. Não, vai com ele. Ah, pai, eu tô indo lá para o negócio da dança lá com a tua menina. Pega na mão dela e fala, filho, o pai vai com você. A mãe vai com você, nossa família vai junto. Nós vamos fazer um programa juntos. Nós precisamos discipular essa geração. Amém? E pureza é aquilo que está em voga na palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse. Então, o domínio próprio se constrói antes do momento da tentação. Então, busque se encher do Espírito. Leia a palavra de Deus, tenha comunhão e viva cheio dessa presença do Espírito Santo, que com certeza o Espírito Santo, ele te ajudará nas suas fraquezas e você vai conseguir controlar os seus impulsos sexuais. Amém? Esse é o nosso primeiro bloco. Glória a Deus. Se você ainda está ao vivo conosco aí, dá um glória a Deus aí, gente. Estamos com 29 pontos. Deus abençoe. O pastor José Martins está dizendo, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Sabe quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Eita glória! É isso mesmo, pastor Zé Martins. Aquele que você mais alimentar vence. E a minha oração é que nós possamos estar ensinando a forma correta. Os nossos filhos, os discípulos de Jesus que nós estamos formando, a se alimentarem mais da palavra de Deus, a se alimentarem mais da oração, a se alimentarem mais do TSD, do tempo a sós com Deus, a se alimentarem desse ambiente de comunhão e de relacionamento saudável.
Pastor Celso está dizendo, assistindo aqui, sendo muito edificado, me veio ao coração a importância desse assunto, pois gigantes de Deus caíram em dados momentos das suas vidas, entre eles Moisés, Saul, Pedro e Sansão. Verdade, meu amigo, verdade. Esse é um assunto que nós precisamos trabalhar na igreja do Senhor, resgatar, restaurar a pureza. Restaurar a pureza. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e as nossas filhas. Quando Joel está dizendo que os nossos filhos profetizarão, olha, gente, com base nisso que o pastor Celso colocou aqui, os nossos filhos profetizarem, eu gosto demais de me mover assim no espírito, porque ele vai conduzindo e vai levando a gente para o lugar que é preciso. Olha que interessante. Quando o apóstolo Joel ele diz que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Querido, a profecia, o espírito da profecia é andar na contramão daquilo que existe. O espírito da profecia é andar no contrafluxo. E se tem uma coisa, se tem uma área da vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, que tem atacado neste século, é a sexualidade deles. Você conversa com as meninas, com algumas meninas, obviamente, você conversa com algumas meninas, até cristãs, evangélicas, elas dizem assim, eu não quero casar. E aí você pergunta, filha, por que você não quer casar? Ela fala assim, porque eu não quero ter um marido como meu pai. Eu não quero ser uma esposa como a minha mãe. Eu não quero ter um lar como os meus pais têm. E o que nós precisamos iluminar como pastores, como líderes. E eu louvo a Deus por Deus ter me dado essa plataforma chamada YouTube e esse programa Além do Culto. Que eu posso colocar na mesa aqui assuntos que de repente, que se eu coloco no púlpito da igreja, eu vou ter que enfrentar a cara feia dos irmãos. Eu vou ter que enfrentar o disse que disse dos irmãos. Aqui não, aqui eu tô no meu programa, essa é a minha plataforma. Só vai ficar aqui, só vai permanecer aqui, só vai usufruir disso aquelas pessoas que realmente desejam, que realmente querem. Então aqui eu posso ter a liberdade de falar tudo para te abençoar, para te encorajar, porque eu entendo que esse é o momento de discipulado para mim e para você. E quando a gente olha para o cenário das moças e dos meninos evangélicos, a gente fica assustado. Por quê? Alguns meninos e meninas, eles já estão namorando com 12, 13 anos de idade. Irmãos, amigos, papais, pastores, onde foi que a gente se perdeu? 12 anos é uma criança. 13 anos ainda é uma criança. Legalmente se tornou um adolescente. Legalmente se tornou um adolescente, porque a criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança é de 0 a 12 incompletos. A partir de 12 aos 18 já são adolescentes. E 18 adultos. Então, legalmente se tornaram, sim, adolescentes, mas um menino de 12 anos, uma menina de 12 anos, ainda é uma criança, gente. E muitos pais permitindo com que esses filhos namorem, e muitos pais permitindo com que esses filhos namorem para que eles não se percam, mas é o contrário, eles já estão perdidos. Porque com 12 anos, 13 anos, 14 anos, os nossos filhos precisam estar o quê? Estudando, se preparando para a vida, buscando entender a vocação deles. O nosso trabalho como pais, o nosso trabalho como pastores, como líderes, é de iluminar os nossos filhos, as nossas filhas, para a vocação que eles têm nessa idade. Para começar a desenvolver uma vocação. E não é um namoro. Não é um relacionamento. Posso falar mais? As nossas mulheres, as nossas mães, elas têm colocado um tipo de roupa nas nossas crianças, que às vezes eu olho algumas crianças na igreja evangélica, irmãos, eu não estou falando das pessoas do mundo, eu estou falando aqui para um público cristão evangélico, eu acredito, e católico. Coloca um tipo de roupa nas crianças, trazendo sexualização para essas crianças. Crianças, meninas,
Criancinhas, mostrando a barriga, andando com a barriga de fora. Colocando roupas de decotes em crianças e meninas que nem seios não tem, mas já colocam uma roupa decotada. Qual que é a mensagem que nós estamos passando, gente? E aí, a gente critica os pais, os antigos, olha, os usos, as igrejas de usos e costumes eram um terror para a vida dos crentes, mas em contrapartida a gente não aprendeu a andar num ambiente de liberdade. O outro extremo, ele está muito, muito perigoso. E eu vou falar uma coisa para você, eu preferia andar no extremo antigo, que pelo menos estava se guardando para mais, não se mostrando para mais. Então nem era tema aqui da nossa pauta do nosso programa, gente. Mas o Senhor foi dando e a gente foi entrando e chegou. Então nós precisamos resgatar esse lugar de pureza. Ensinar os nossos filhos e as nossas filhas, tanto os homens quanto as mulheres, que casamento é coisa boa. Que formar uma família em Deus é coisa boa, é bíblico e é assim que nós precisamos entender e viver. Precisamos resgatar do coração das nossas filhas, dos nossos filhos, tirar do coração deles esse veso, essa coisa negativa que eles pegaram, porque nós falhamos, porque os nossos casamentos não foram modelos para eles. Porque o nosso ambiente de igreja não foram modelos para eles. E muitos deles se desviaram, muitos deles se perverteram, muitos deles não querem mais, não querem a igreja, não querem a família, não querem esse modelo que existe. Não quer dizer que eles não queiram a igreja, não quer dizer que eles não queiram a Deus, não quer dizer que eles não queiram ter uma família. Eles querem. O que eles não querem é um modelo que não é saudável. É um modelo que se faz uma coisa desassociado daquilo que se prega. Ah, meu Deus. Você tá aí, irmão? Era só para falar dos impulsos, mas uma coisa vai puxando a outra. Então acho que é interessante a gente conversar sobre esses assuntos. Resgatar o ambiente de pureza. Porque se o meu filho, se a minha filha, se eu como homem, como pai, se você como mãe, você se torna uma mulher, ou você como homem, como pai, se torna um homem sarado, saudável, puro, ah, querido, não tem impulso que te domina se você contém pureza no seu coração. Um coração que que é lugar de hospedar pureza, não tem lugar para malignidade. Rapaz, se tem uma coisa que eu preservo demais na minha vida, é a educação e o respeito com as mulheres, o trato com elas. Eu sou cercado de mulheres aqui. Eu não sei contar para você hoje quantas colaboradoras eu tenho aqui na instituição já. Eu acredito que já passou de 30. Eu acho que eu tenho mais mulheres trabalhando comigo do que homens. Isso é uma certeza que eu tenho. Mas deve ter passado entre 30 e 40 mulheres. Eu desafio uma delas, verdadeira, sem levantar calúnia, falso, verdadeira, com o coração sarado, levantar e dizer um dia que eu desrespeitei numa fala, um dia que eu desrespeitei num olhar, num abraço, numa forma de se comportar. Eu olho para essas mulheres como se fossem filhas. Eu não tenho idade para ser pai de muitas delas, mas eu olho para elas como se fossem filhas. E não só minhas filhas, filhas de Deus, que eu preciso ter um cuidado ainda maior. Nós não podemos, como pais, como líderes, como pastores, como homens de Deus, trabalhar como predadores. Eu fico olhando muitos pais, que você olha para os pais e ele tem um olhar de predador e ele projeta no filho esse olhar de predador. Ele projeta na filha. E aí, queridos, em vez de ser de glória em glória, chegando à estatura de varão perfeito, é de derrocada a derrocada. É de ladeira abaixo a ladeira abaixo. Só descendo na promiscuidade. Só descendo no pecado. Só hospedando coisas ruins dentro do coração. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem como segurar, controlar, refrear os seus próprios impulsos. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. A Elisânia está dizendo assim, ó, eu profetizo em casa sobre os meus e creio que vou ver eles transbordando de Deus e ganhando vidas para Cristo. É o meu legado que Cristo não para em mim. É isso. Glórias a Deus, pastor, pela sua vida que tem sido um instrumento de bênçãos para nós. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes nossos filhos não ouviram o que falamos, mas eles irão fazer o que vivemos. Meu Deus. É isso, pastor.
Glória a Deus, amém, amém, palavra forte. A Ana Carolina Esteves, a Carol tá dizendo, nossa, que forte, é sobre isso. Resgatar o ambiente de pureza é o que eu mais quero. É isso, Carol. Esse é o nosso trabalho. Não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes a gente cansa. Às vezes uma liderança, ela cansa de ensinar sempre as mesmas coisas e perceber que as pessoas não estão entendendo. Não porque não está sendo ensinado, porque elas não querem entender. Elas querem seguir o modelo que existe. E o modelo que existe, gente, eu vou dizer para vocês, é um modelo deturpado. Nós percebemos dentro de ambientes cristãos, seja eles evangélicos, seja eles católicos, cristãos, nós percebemos ainda muita impureza no trato com as pessoas. A Larissa está dizendo assim, ó, verdade, houve uma inversão de querer levar o mundo para a igreja, não a igreja para o mundo. É, Pastor José Martins, namoro é tempo de se conhecer e não satisfazer a carne da maneira pós-casamento. Verdade. Sabe uma coisa que eu gosto muito de ensinar, Pastor José Martins? É, aos jovens, como eu disse, né, eu pastorei jovens muitos anos mesmo. Então, essas lidas, essas as especulações, esses desafios dos jovens, eu conheço todos. Eu conheço todos. Primeiro porque eu fui um jovem, né, que namorei, noivei, casei e pastorei jovens por muitos anos. Então, eu sempre gosto de ensiná-los o seguinte: nós não podemos, nós não podemos ceder às pressões do grupo social. Porque um fato é bem verdade. Os nossos filhos, eles passam mais tempo na escola, eles passam mais tempo com os seus amigos fora de casa, e se eles já trabalham, eles passam mais tempo fora de casa no trabalho do que eles passam com a gente. Os nossos filhos, quando é criança, ainda você tem mais controle, ainda você tem mais tempo com eles. Mas quando os filhos se tornam adolescentes e eles estudam, eles criam autonomia. E hoje, eu vou tocar no outro assunto aqui também. Nós estamos só no primeiro ponto, se não der para fechar todos, mas eu sinto no meu espírito de comunicar isso aqui com vocês e eu vou avançando, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição, coloca aqui. E aí, quando os nossos filhos eles vão se tornando adolescentes, eu vejo aqui, ó, a Milena Coelho é mãe de adolescente. O Ademilson, teu pai tá na live aqui, GG do Pandeiro. É pai de adolescente. A Liliane é mãe de adolescente. Tem várias pessoas aqui que são mães de adolescentes e pais de adolescentes. Me ajuda nisso aqui. A Deise Magalhães. Me ajuda nisso aqui, gente. A Elisânia. Me ajuda nisso aqui. Hoje, nós temos um fenômeno. Um fenômeno que se chama bicicleta elétrica. Não sei se pode chamar aquele de moto, né? Eu acho que é uma bicicleta motorizada. Isso tem causado muita independência, autonomia para os adolescentes. Então, hoje mesmo eu estava indo para a academia de manhã e um adolescente passou por mim, ele me ultrapassou na direita, a motinha dele, a bicicletinha dele não tinha retrovisor, ele dava para perceber que ele não sabia nada, ele só sabia sentar e acelerar aquele troço. Ele estava totalmente desgovernado, totalmente sem saber o que estava fazendo. Tanto é que me ultrapassou pela direita, entrou na minha frente de uma vez, encostou no carro que estava à frente, porque nem o pare estava respeitando. Então, essas bicicletinhas, esses veículos, têm dado uma certa autonomia para os adolescentes. E isso está tirando dos pais o quê? A responsabilidade de levá-los e buscá-los. Então, para os pais, se tornou cômodo. Então, é cômodo o pai que tem uma condição, ele ir lá e compra. Ele tem 2 filhos adolescentes. Ele compra uma motinha dessa, uma bicicleta elétrica dessa, coloca na mão dos filhos e fala, ó, vocês vão para a escola sozinho e vocês voltam da escola sozinhos. Olha, vocês vão para o ATC sozinhos e vocês voltam do ATC sozinhos. Olha, vocês vão para praça na feira e deu uma autonomia. Não tem mais que, como meus filhos são crianças, eu tenho que colocar meus filhos de manhã no carro, levo um numa escola, levo o outro na outra escola, na hora do almoço, daqui a pouco, busco um numa escola, busco outro na outra escola, vamos lá, faz o almoço, daqui a pouco leva no inglês à tarde, daqui a pouco leva o outro na aula de bateria, aí busca do inglês, aí busca da bateria. Entende, gente? Mas esses movimentos, eles são salutares. Eles são saudáveis. E eu acredito, pelo amor de Deus, assim, gente,
eu não quero aqui fazer uma crítica, eu não quero ser pesado. Eu não tô aqui para trazer críticas, para ser uma pessoa que levanta críticas e não coloca a solução na mesa. Eu quero tentar, de alguma forma, abrir os seus olhos para essa realidade. O nosso programa era sobre controlar impulsos, agora a gente já estamos dando aula de criação de filhos aqui. Então me ajuda vocês que têm aí os filhos adolescentes, me ajuda, por favor, me ajudem. Se eu tiver equivocado aqui, me falem também, pastor, eu acho que você está equivocado no que você está falando. Não é assim. Mas essa é a percepção que eu tenho. A tecnologia é boa? Claro que é boa. Nós devemos usufruir da tecnologia? Claro que devemos. Agora, a tecnologia não pode substituir o discipulado que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Eu levar o meu filho maior e o meu filho menor na escola todos os dias, levá-lo e buscá-lo, é um tempo de discipulado que eu tenho. A gente ora, eu ensino algum versículo das Escrituras, eu ensino alguma coisa sobre generosidade e faço eles aplicar na escola. É um tempo de discipulado que o pai, que a mãe, que de repente no seu caso é a mãe que leva, você tem esse tempo para desenvolver isso. E essas motonetas, essas bicicletas têm trazido uma autonomia para os filhos, mas em contrapartida tem roubado os filhos desse tempo de discipulado. Quer que eu te fale mais uma coisa? Posso te falar mais uma coisa? Você me permite? Eu vou falar então. A escola em tempo integral. A escola em tempo integral. Eu, Marcos Elias, eu sou contra a escola em tempo integral. Há um tempo atrás, uma pessoa veio tão feliz me dar uma notícia. Olha, Andradina agora vai se tornar educação em tempo integral. Eu falei, que porcaria. Ué, pastor, como assim? A criança vai passar mais tempo na escola. Eu falei, e que tempo que ela vai brincar? E qual que é o horário que ela vai ter um relacionamento com o pai dela e com a mãe dela? Fala pra mim. Porque sai e vai pra escola às 7 da manhã. Vai voltar lá 16 ou 17. Ficou um dia inteiro fora. O pai e a mãe, ou os dois, vão chegar após esse horário, das 18 em casa. Cansado do trabalho. Moído. Os filhos cansados porque ficaram o dia inteiro na escola. Cansados, exaustos. E ainda tem tarefa para fazer à noite. Quem que vai fazer tarefa com esses filhos? Que tempo de qualidade? Que pai que vai ter a aptidão, tempo, para pegar um filho, pegar uma bicicleta e ir no campinho dar uma volta? Pegar uma filha e ir numa sorveteria ter um tempo de qualidade com ela? Que tempo de discipulado eles têm na mesa? Já perderam o café da manhã cedo, não deu tempo. Não teve almoço, porque está enfiado na escola o dia inteiro. Vai sobrar o tempo da janta. Mas tá todo mundo muito cansado. A hora que a criança abrir a boca para falar, pai, eu queria te contar. Ah, tô cansado. Pai já tem que fazer outra coisa. Meu Deus, essa criança quer falar tudo. Queridos, é só um ponto pra gente pensar. Não é uma crítica, é crítica por crítica. Eu quero aqui colocar o meu coração para te ajudar. Não quero ser pesado. Pastor, eu penso diferente. Eu respeito o seu pensamento. Mas essa plataforma aqui é a minha plataforma. E eu preciso colocar isso aqui para você. Eu preciso abrir meu coração. Por quê? Deus me deu uma missão. Eu sou um ensinador. Eu estou aqui nessa terra fazendo uma pedagogia, trazendo um ensino a partir da palavra de Deus. Nós temos aqui agora um ambiente de educação. Eu educo aqui pregando a palavra na coinonia, eu educo na mesa com os meus filhos, eu educo nas palestras que eu dou, eu educo agora aqui na plataforma chamada YouTube. Então é um desespero do meu coração para que a gente possa acordar para essa realidade. Eu sei que ganhar dinheiro é bom, eu sei que dar boas coisas para os nossos filhos, para as nossas esposas e para casa é bom, morar numa casa boa é bom, ter dinheiro para viajar é bom, ter um carro novo é bom, mas nada disso pode roubar o ambiente do discipulado da sua casa. E sabe qual que é o problema maior que eu percebo? E aí a gente não tem tempo de discipulado em casa. Aí a gente quer transferir para a igreja. Eu estou aqui com a Danila, ela é pastora de jovens aqui, ela e o Gerson. Eles podem falar com mais propriedade do que eu vou falar aqui agora.
Aí, os pais que não têm tempo de discipular os seus filhos, eles transferem agora para os pastores da igreja. É como se a gente fosse obrigado a discipular os filhos deles, porque eles não fizeram. Porque eles já transferiram para a escola, eles não quiseram educar, já jogaram para a escola. E agora a escola devolve para eles. E agora eles mandam para a igreja. Olha, a igreja precisa discipular os meus filhos. Aquela igreja não tem um discipulado. Aqueles pastores não gastam tempo com os nossos filhos. Cara, mas se nem você está gastando tempo com seus filhos, você vai querer que os pastores gastam? Eu preciso gastar tempo com os meus. Eu tenho 3. Eu estou buscando gastar tempo com os meus filhos. É forte, mas é real. Queria que você abrisse os seus olhos para essa realidade. Eu quero colocar esse ponto aqui para você pensar. Em nome de Jesus. Meu Deus, a coisa virou aqui hoje, hein, gente? Vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui, GG. Onde eu parei? Daisy. Olha lá, Daisy, acho que eu parei lá, Elisânia. Ó, eu parei aqui em cima. GG do Pandeiro. Eu sou a favor de quem dar aos filhos que orientem, ou dar um cursinho sobre trânsito para eles. Nossa filha tem, mas nós a instruímos. É isso mesmo. Eu não sou contra ter. Eu só acho que as pessoas precisam ter instrução e controle. O pai precisa saber onde o filho e a filha tá indo com essa bicicleta. Tenho uma filha de 9 anos, batizada com o Espírito Santo, e levo para a minha vida o que meu pai me ensinou, estar nos caminhos do Senhor, e tenho ensinado a minha filha a viver nesse propósito. Os pais devem instruir seus filhos quanto a isso. Tá muito bom, pastor. Glória a Deus. A Daisy. Educar filhos precisa de intencionalidade e gastar tempo. Passar tempo juntos para ensiná-los. Glória a Deus, Daisy. Glória a Deus. A Elisânia está dizendo, tem distanciado. Hoje mesmo, o Rafa e eu, no devocional, oramos por nossas filhas como um clamor para que elas conheçam a Deus de verdade. Meu Deus. A Liliane está dizendo, está certo, pastor. A Danila está dizendo, é isso, estão transferindo para terceiros. A Elisânia, verdade, pastor. Obrigado por abrir nossa mente quanto a isso. Verdade, pastor, super concordo. A Carol está dizendo, tomar esse cuidado, ter este olhar é muito válido, pois devido a tanta correria do dia a dia, ficamos pouco tempo com eles. E se não cuidarmos sobre isso, corremos o risco de não termos tempo. Glória a Deus, é verdade. O pastor José Martins, precisamos mentorear nossos filhos em tudo. Motinha, celular, relacionamentos, vida com Deus, né, pastor José Martins? Pastora Danila, eu tive que mudar meu ritmo de trabalho, pois esse tempo é precioso. Eles precisam de nós e eu tenho essa disponibilidade. Não tem preço isso. Dinheiro nenhum paga o tempo que temos com eles. É verdade, Danila. Nós temos vivido isso na nossa casa também. Sim, pastor. Quando eu levava meu filho para a escola durante o percurso, eu e ele tínhamos um momento edificante. Olha aí, a Aline está dizendo, ó. A Carol, eu sou testemunho. Eu trabalhei muito e tive pouco tempo com minha filha e sei que fez falta. Hoje resgato esse tempo e oriento quando posso que ter tempo com os filhos é essencial. Meu Deus, glória a Deus. Quanto testemunho, né, gente? Como que Deus ele faz as coisas, né? Nós começamos num tema, viramos para outro tema e Deus está fazendo coisas poderosas aqui. A Janaína está dizendo, eu também tive que mudar meu horário de serviço, minha jornada por causa das meninas, e elas têm 9 anos, às vezes colocava meu tempo só para serviço, hoje elas vêm em primeiro lugar, depois o meu serviço. A Pri está dizendo, que momento de aprendizado e respeito dos filhos, a respeito dos filhos. E olha que eu nem tenho filhos ainda. É isso, Priscila. Você está saindo na frente de muitas mães que talvez se tivesse recebido esse ensinamento antes, teria vivido diferente e criado seus filhos de uma forma diferente. A pastora Elisângela, bom dia, graça e paz. Vou ver o gravado, não deu para assistir antes. Pastora, assiste e deixa o seu comentário aqui depois, porque eu tenho certeza que a senhora vai gostar muito e vai ajudar muito a gente. Pastor, palavra abençoada e necessária, muito bom. Pena que tenho que sair. Deus abençoe, pastor José Martins. Deus abençoe. Queridos, o horário tá muito avançado. Meu Deus, eu me perdi no horário. Vocês me perdoem. Vamos fazer o sorteio, GG. Só consegui falar um ponto do nosso tema, mas eu creio que esse programa foi muito abençoado. Ele teve uma intencionalidade do coração de Deus. O Espírito Santo mudou o curso e nos levou para um lugar. E que bom que a gente está sensível a essa voz. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia mais a caminharmos nesse lugar. Que bom, gente. Meu Deus, meu Deus.
Feliz demais. Vamos pro sorteio, gente. Senta o dedo aí, hashtag além do culto. E o GG vai fazer o sorteio de uma camiseta aqui da NBA Story. Vai dar bom, deu bom. Se você estiver ao vivo aqui conosco e você for o sorteado, vai ser uma bênção. A Dei está dizendo, meu testemunho é que há pouco mais de um ano saí do trabalho com o propósito de me dedicar à família e principalmente às minhas filhas. É verdade, Deise, eu acompanhei a tua história. É maravilhoso esse testemunho. Você fez a escolha certa. Glória a Deus, foi bênção. Ah, pastor, eu saí para buscar o Cauã na minha mãe, tive que colocar o celular no ombro para eu ver a live. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Palavra edificante. Continue esse assunto em uma próxima oportunidade. Verdade, Thiago. Vamos fazer um tema só sobre isso, que vai ser bom demais. Glória a Deus, glória a Deus. Hashtag além do culto, gente. Meu Deus. Que benção essa palavra. Por isso eu continuo com o meu pensamento. Meu tempo com minhas filhas são preciosos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, GG. GG do Pandeiro. Ô, Carol, o GG do Pandeiro tá aqui, Carol. Ele tá falando aqui, Carol, diz que vai botar o terror no Socialcast com você nessa semana que nós vamos estar viajando, viu? É, GG, a Carol tá escutando, viu? Glória a Deus. Hoje à noite, às 23h50, a gente espera você no nosso além do culto é esse, né? No nosso momento do clamor. A gente tá orando lá juntamente com você, intercedendo pela sua casa, pela sua família. E vamos juntos, tá bom? Hoje é sexta-feira, né, GG? Sexta-feira tem o nosso programa também infantil, às 12 horas aí, para você curtir com a sua família. Nós temos o nosso programa também do Rap Kids, um episódio inédito aí para abençoar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tá saindo aí, o GG tá rufando os tambores. Olha o pandeiro dele. O pandeiro tá na mão aqui, Carol, é sério. E aí, GG? Tem que esperar, né? Glória a Deus. Alana? É Alana ou Alan? Ó, GG, não faz eu errar não, GG. Alana Oliveira. Alana Oliveira, tá ao vivo aqui conosco. Dá um oi aí, Alana. Dá um glória a Deus aí. Alana Oliveira. Você precisa pegar essa camiseta aqui na MA Store no dia do culto, no domingo ou na quinta-feira, tá? Se você for daqui de Andradina, Deus abençoe. Ó, o pastor José Martins, estou esperando o prêmio. Pastor, acabou de sair o prêmio. É da Alana Martins, não. Alana Oliveira. Glória a Deus, glória a Deus. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu comentário, deixa a sugestão de um tema, de um programa. E se você tem um testemunho, como nós temos vários testemunhos aqui de pessoas que estão participando do Além do Culto, que estão participando desse discipulado, e você pode comentar aqui, deixe os seus comentários sim, após terminar o programa, que vai edificar muito, muito a nossa vida. A Carol tá dizendo, quero ver o pandeiro no Socialcast. Ó, ele disse que vai quebrar tudo no Socialcast, vai fazer um piseiro com você. O GG disse, se você colocar o microfone para ele aqui, ele vai ser o seu entrevistado, ele vai ser o seu co-host do seu podcast. Gente, Deus abençoe, que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família, que essa sexta-feira seja muito, muito, muitíssimo abençoada, que onde você colocar as suas mãos, Deus abençoe, onde você colocar as plantas dos seus pés, que Deus te dê por herança. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.